conexão agora com o Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gilvan, muito bem-vindo, bom dia para você, boa tarde já, porque agora é 12h09. Muito boa tarde para você, Muriel, e os investidores que acompanham nossas notícias para tomarem decisões de investimento. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre esse cenário e essas ameaças que a gente tem visto de Donald Trump. Quais são as chances, antes de mais nada disso, realmente acontecer, essas ameaças feitas por Donald Trump? E o que aconteceria? Quais seriam as consequências, levando em consideração que a gente está falando de uma taxação de 100% dos produtos que vêm do BRICS? Olha, quando nós olhamos aí o momento atual, é muito importante nós voltarmos no passado e entender como foram as decisões passadas para que elas possam nos guiar para olhar para um futuro entendendo isso. Como nós estamos no segundo governo Trump, isso nos traz indicadores importantes para ter muita sensibilidade de veracidade do que vai ser prometido. Em 2016, Donald Trump falava que ia criar ali barreiras alfandegárias com a China. E naquela oportunidade, muitas pessoas falavam que isso era uma promessa boba de campanha. Mas em 2018, o Trump começou criando grandes taxações e mostrando que esse déficit na balança que premiava, curiosamente, os países asiáticos, ia ser uma diferença. E ele concluiu, ele fez isso. A China tentou conversar com o Donald Trump e isso não aconteceu. E aí, quando a gente pega essas duas discussões, Muriel e nossa audiência, nós refletimos sobre o quê? Que a China é um grande player mundial, um grande consumidor de commodities, de várias matérias-primas, e que é uma economia extremamente aquecida. Se ele fez essas questões com a China, de criar os embargos, de criar a tributação, será que ele não vai fazer com o Mercosul? Olhando o passado, fica muito notório que sim, ele poderá fazer uma retaliação. Mas a gente pode realmente falar numa retaliação aí de 100%? E antes de mais nada também é importante pensar se realmente essa moeda em comum vai avançar. É importante deixar claro aqui que a gente não está falando de uma criação de uma moeda ou que, por exemplo, os países do BRICS vão começar a adotar essa moeda, vão usar essa moeda, uma substituição ao real. Não estamos falando disso, estamos falando de uma moeda em comum para as transações entre o BRICS. Só para deixar claro esse movimento, porque a moeda utilizada é o dólar naturalmente. Donald Trump faz, então, essa ameaça falando que, se vocês deixarem o dólar de lado, apesar de que, claro, é difícil realmente deixar de uma vez por todas o dólar, mas se vocês passarem a utilizar uma moeda em comum entre os países, aí sim vai ter a taxação. Quais são as chances, na sua avaliação, dessa moeda realmente sair, realmente avançar, levando em consideração que em 2025 o Brasil vai estar na presidência do BRICS, e a chance realmente de uma taxação de 100%, como o Donald Trump fala, Gilvan? Ótima pergunta. Quando nós olhamos as principais cestas de moedas internacionais, nós temos o DXY, que basicamente olha para isso, nós presenciamos que a China tenta há bastante tempo botar a sua moeda como moeda de usabilidade, com uma grande oportunidade para fazer suas transações comerciais. Essa foi uma discussão de muitos anos, principalmente com os bancos centrais, os bancos mundiais, tentando colocar, e a China não conseguiu trazer a sua moeda como um principal player das principais cestas de moedas. Ela não conseguiu fazer isso e vem tentando. Aqui, abre aspas, nota de rodapé, importante olhar para o mecanismo que a China foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a olhar para uma moeda digital própria, onde o seu próprio banco central construísse uma moeda e essa moeda fosse de circulação. Para as pessoas que já tiveram a oportunidade de visitar a China, nós sabemos que ela tem uma grande ideia de transferência de pagamentos, onde ela tenta muito concentrar os seus principais meios de pagamento. Volta para aqui, porque se a China, que tem um grande poder de consumo, que tem uma grande estrutura, que é um grande exportador e importador, teve dificuldades, quando a gente olha para o Mercosul, qual é a história do país, dos países latinos ou alguns participantes dos BRICS? Basicamente, moratória, uma dificuldade de arrecadação. Estudos do FMI mostram que esses países eles têm desafios socioeconômicos, problemas inflacionários, problemas de poupança interna, problemas de pobreza e uma péssima distribuição. E o pior, a população não tem muito poder econômico. Então, essas variáveis aqui acabam trazendo uma desconstrução dessa fortaleza dessa moeda. Como você destacou, Muriel, anteriormente, de maneira muito sábia, os novos participantes, principalmente como a Arábia, que são os grandes detentores da OPEP e do Oriente Médio, que podem trazer uma envergadura maior, podem ser players. Mas a grande questão é, você vai se opor à China e Estados Unidos? Isso é uma questão muito relevante. E para finalizar na questão dos 100%, ele fez isso com a China. Se tiver essa construção de moeda, ele poderá repetir o movimento.
Aproveito para falar sobre essa questão de taxação que Donald Trump tem prometido. Ele falou, inclusive, semana retrasada ou passada, já estou me perdendo nessa linha do tempo de Donald Trump, mas ele disse que vai taxar os produtos em pelo menos 25%, produtos que vierem do México e também do Canadá, muito por causa das questões de imigrantes ilegais, que Donald Trump disse que vai atacar quando estiver no seu governo, quando tomar posse. Ele disse que a primeira decisão, inclusive, é fazer esse movimento de taxar esses países, os produtos que vierem desses países, porque ele reclama da questão da entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, uma preocupação constante nos últimos anos, principalmente durante o governo Biden, inclusive. Donald Trump, que fez uma promessa de campanha de fazer a maior deportação de imigrantes ilegais da história do país. Pois bem, a gente viu a presidente do México enviando uma carta a Donald Trump, falando, olha, se você fizer isso, a gente vai ter um problema grande de inflação, não só no México, mas também nos Estados Unidos. A mesma preocupação com o Canadá também. E mesmo o movimento que aconteceria no caso de uma taxação tão grande assim para os países do BRICS. A gente pode falar que Donald Trump está caminhando para tomar decisões a partir do começo de seu mandato de uma política inflacionária, Gilvan? Ótima pergunta. Nós sabemos que a construção do seu governo é sobre gerar atividade econômica, e uma vez que nós geramos atividade econômica, consequentemente, nós teremos inflação. Donald Trump tem um desafio interessante. Nos Estados Unidos tem o CBO, que é um órgão, como se fosse um órgão que constrói a parte orçamentária dos Estados Unidos, é um órgão legislativo, e ele fez uma projeção que nos próximos 10 anos a dívida americana vai aumentar em 64%. Isso mostra os desafios de Donald Trump, e quando o presidente do México fala sobre essa questão inflacionária, ele sabe que ele tem um grande calcanhar de Aquiles, porque ele tem uma dívida crescente. Em 2034, a expectativa é que a relação dívida-PIB dos Estados Unidos seja algo em torno de 102%. E, se nada fizer, lembrando que em 1947 a relação dívida dos Estados Unidos chegou no patamar de quase 120%. Ou seja, existe uma grande preocupação dessa relação dívida-PIB dos Estados Unidos, onde a gente tem que concentrar uma visão sobre isso. Essa dívida hoje é de 34 trilhões de dólares e, se nada for feito, vai chegar a 56 trilhões de dólares. Para resolver esses problemas, ele trouxe Scott Bessent, que tem uma grande ideia de política fiscal, um defensor de criptativos, um grande nome do mercado, para construir isso. Então, antes dessas decisões acontecerem, Muriel, na sua audiência, essa preocupação com o tamanho da dívida e esse ajuste vai ser muito importante. E aqui, pensando muito em teoria de jogos, para finalizar esse raciocínio, existe a questão do dominante e do dominado. Quando o mundo mudou a sua cadeia logística, entendendo que grandes distâncias prejudicavam isso, foi criando ali o nearshoring, que era muito importante citar os países que eram grandes produtores. Então, tanto o Canadá quanto o México criaram suas plantas do lado dos Estados Unidos para conseguir aproveitar esse ganho logístico. Então, o Donald Trump, ele sabe que ele é dominante nessa teoria de jogos e que, por mais que tanto o Canadá quanto o México construam suas narrativas, no final, ele é 1/4 do PIB mundial. Então, aqui não tem muito o que discutir. Vamos acompanhar para ver como acontece, mas você não tem força nessa negociação. E aí um ponto interessante, Muriel, nossa audiência, para quem gosta dessa construção de raciocínio, hoje os Estados Unidos eles gastam em média 1,2, 1,5 trilhões de dólares em gastos militares. Ele gasta mais que o dobro, então essa força bélica também dá muita vantagem competitiva na negociação. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que Donald Trump foi eleito muito por questões que envolvem a economia. A gente viu, inclusive eu estive lá acompanhando a cobertura das eleições americanas, e a preocupação muito constante por parte dos americanos era a economia, e o relato deles era de que nunca viram a inflação desse jeito, nunca viram produtos tão caros. A gente sabe que os americanos não são tão acostumados com inflações, e muito menos inflação de 2 dígitos, né? A gente está falando de uma inflação que não está nem perto dos 2 dígitos, mas que para eles é muito acima do que eles estavam acostumados. Gostaria de te ouvir também com relação a esse cenário, levando em consideração que essas decisões de Donald Trump podem vir a alterar e fazer algumas modificações e talvez aumentar um pouco mais a inflação também. Como é que você faz essa avaliação? Inclusive, você citou o Scott Bessent, que é o indicado por Donald Trump para assumir a Secretaria do Tesouro. Como é que deve ser esse movimento e esse governo, então, de Bessent com Donald Trump diante dessas promessas? Porque vai ter que acontecer um acordo também, né? Trump falou que na Truth Social, na rede social, que ele, no dia 20, quando tomar posse, a primeira coisa que ele vai fazer é taxar os produtos que vêm da China, que vêm do México, que vêm do Canadá. Mas vai ter que sentar, antes de mais nada, com o Scott Bessent e entender qual vai ser o impacto disso, né? Porque, afinal de contas, os americanos não querem uma inflação ainda maior.
Ótimo ponto e parabéns pela excelente cobertura que você fez na eleição do Donald Trump. Foi muito importante, trouxe muita veracidade aos fatos, fatos contundentes. Olha, pergunta interessante, porque essa eleição, diferente das outras, da anterior, que foi um problema pandêmico, que nós não tínhamos ali um book de manual para conseguir e tomar as decisões. E as últimas eleições, basicamente, os fatores de conflitos geopolíticos e economia, e agora com pandemia, foram catalisadores de mudança do voto americano. Nós sabemos que a última grande inflação dos Estados Unidos foi em 1980, onde Paul Volcker, que era o presidente, o secretário ali do Tesouro, ele teve que fazer uma alta de juros de mais de 2 dígitos para conseguir conter a inflação, uma inflação muito grande, que foi construída pelos conflitos geopolíticos dos anos 70 e principalmente pela mudança do preço do petróleo. Nesse cenário, o americano que tem 45, 55, 60 anos, ele não teve uma grande sensibilidade disso. Essa geração que está aí dos últimos 40 anos viveu muito American Dream, tecnologia, muito consumo, muita transformação social. E também o sonho da casa própria. Essas variáveis foram determinantes. Logo assim que o Donald Trump foi eleito, liguei para algumas pessoas, realizei alguns estudos, e os estados que tinham problemas imobiliários, crises imobiliárias, foram os estados que mais votaram Donald Trump. E a sensação de consumir foi um ponto importante, que foi muito desconsiderado pela Kamala Harris na hora de construir sua narrativa de campanha. Então, o americano ele quer ter essa acessibilidade de muito consumo, de muita atividade. A gente sabe que até um dos membros do Tesouro já começou a se desligar, preparando a sua saída. Então, a gente sabe que o Donald Trump ele tem uma política inflacionária, ele quer o MAGA, ele quer o American Green, Make a Green. Então, essa vai ser a discussão dele. A gente tem aqui um confronto de ideias. E essa semana, como você destacou, a gente tem 3 grandes relatórios. Antes a gente teve o JOLTS. O JOLTS mostrou um número grande de pessoas que estão sem emprego, foram mais de 7 milhões de pessoas. Você falou ainda há pouco da ADP, que foi um pouquinho abaixo da projeção. E a gente vai ter o payroll, que vai ser a grande discussão. Então, esses 3 fatores, payroll, JOLTS e ADP, vão construir uma narrativa muito interessante para o Fed tomar a decisão no dia 18, onde é a última reunião do Fed, decidindo ali como é que vai ser a taxa de juros, se vai ser 0,25. Ou seja, essa decisão do Fed, junto com esses 3 relatórios, eles vão conseguir nos dar estruturas narrativas de tomar decisão sobre isso, porque vai dar um direcionamento. Os números vieram um pouquinho diferentes, o consumo das famílias caiu quase 3,7%, então o JOLTS, o ADP, junto com o payroll, vão ser construções muito interessantes para a gente definir como é que vai ser essa condução. 70% do mercado acredita que vai ter uma alta de 0,25% na decisão do FED, mas a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Mas questões inflacionárias e atividade econômica foram promessas de campanha, e isso que levou o Donald Trump ao poder, junto com essa sensação de construção econômica e consumo. Gilvan, aproveito para te perguntar também com relação a essa taxação que Donald Trump tem prometido e essa preocupação constante, porque a gente viu que logo quando ele começou a fazer as primeiras ameaças, principalmente com relação a México e Canadá, a gente viu as bolsas da Europa despencarem. Existiu uma preocupação, um temor, apesar dele não citar em nenhum momento países europeus, uma preocupação de uma resposta global e talvez uma guerra comercial global. Quais são as chances disso efetivamente acontecer na sua avaliação diante dessas medidas tomadas que vão ser tomadas, segundo Trump tem prometido? Uma coisa importante é que macro e microeconomia elas conseguem materializar essas mudanças com 6 a 12 meses, em alguns momentos 18 meses, essas mudanças. Elas não acontecem rápido, tanto em macro e microeconomia. Quando nós falamos aqui do mercado financeiro, o mercado financeiro ele tem uma ideia de antecipar os fatos. Então, toda vez que você tem uma narrativa que pode se desconstruir esse fluxo de caixa futuro, essa lucratividade das empresas, esse consumo das famílias, essa mudança, a gente tem um mercado de ações antecipando os fatos, principalmente como aconteceu com a Libra, com um peso mexicano e o dólar canadense, assim que o Donald Trump ganhou uma antecipação dos fatos. Aí a gente tem no mercado financeiro um comentário que tudo sobe no boato e cai no fato. Então, a gente tem que entender um pouquinho. A Europa passa por um conflito muito interessante e hoje está sendo, como você destacou anteriormente, essa votação na França. A gente tem um alto endividamento dos países, uma economia bastante aquecida, um envelhecimento da população europeia e também a Europa passa um problema inflacionário pelo conflito geopolítico Ucrânia e Rússia, que trouxe ali desconstrução no preço da energia e no consumo do europeu. Então, a gente precisa aguardar um pouquinho, mas ele já tem seus conflitos, principalmente entre Rússia e Ucrânia, nessa distribuição do preço do arroz e de energia.
Então, aqui essa discussão tem que aguardar um pouquinho mais. Como eu sempre tenho falado, o horizonte de investimento esse final de ano, Muriel e nossa audiência, está muito aquecido porque o tabuleiro tem novidades todos os dias e isso muda a precificação dos ativos. Ao investidor, ele tem que ter calma, tentar entender que tem muita volatilidade, não assumir riscos tão concretos e acompanhar bastante essas taxas de juros, porque tem muitas mudanças nela, mas, em linhas gerais, a Europa tem discussões importantes hoje na França, e também o impacto que a gente acabou destacando aqui, que foi a saída do Reino Unido, do Brexit, que também nós entendemos que, sem a força da União Europeia, o Reino Unido teve muitas quedas de atratividade econômica. Temos que aguardar. Muito bem, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, muitíssimo obrigada pelo bate-papo aqui sobre esse cenário internacional. Eu que agradeço, ótimo dia e bons negócios. Obrigada, bom dia para você também.